Olá pessoal, sou Fernando, professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso do INSS, Cargo Técnico do Seguro Social, seguindo o edital, ok? Então, lá dentro dos conhecimentos básicos, temos as noções de direito administrativo, Estado, governo e administração pública, o item 1. Então, bora lá. Conforme a doutrina do direito administrativo, existem diferentes perspectivas para o conceito de Estado. Nesse sentido, segundo o aspecto sociológico, o Estado consiste em uma corporação territorial dotada de poder de mando. Por outro lado, sobre o aspecto político, o Estado consiste em uma comunidade de pessoas localizada em um determinado território, com poder de mando e coerção. Por fim, o aspecto constitucional estabelece que o Estado consiste em uma pessoa jurídica soberana. Ademais, a doutrina estabelece que o Estado se constitui pela conjugação de três elementos, originários e indissociáveis, a saber, então, os três elementos são o povo, o território e o governo. Pois bem, além disso, é importante saber, para o concurso do INSS, que a organização política do território pode dar origem basicamente a duas formas de Estado. Nesse sentido, o Estado unitário, que consiste em um Estado centralizado, sob o ponto de vista político, existe um único poder central. Por outro lado, o Estado federado, que apoia-se na descentralização política, como ocorre hoje no Brasil, em que existem entes federativos autônomos, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Apesar de atualmente existirem federações com características diversas ao redor do mundo, a doutrina clássica considera que algumas características são comuns à maioria delas, a saber, descentralização política, previsão de intervenção diante de situações comprometedoras do equilíbrio federativo, competências repartidas, impossibilidade de secessões, soberania do Estado, existência de uma corte guardiã da Constituição, no nosso caso aqui o STF. Conceito de governo. Conforme a doutrina de L. Lopes, o conceito de governo apresenta três acepções. Nesse sentido, conforme a acepção formal, o governo se constitui por um conjunto de órgãos e poderes. Além disso, na concepção material, o governo consiste no cômpêdio de funções estatais. Compêndio, né? Desculpa, pessoal. Compêndio de. Além disso, a concepção material, o governo consiste no compêndio de funções estatais. Por outro lado, conforme o sentido operacional, o governo corresponde à forma de conduzir a máquina pública. Portanto, pode-se inferir, a partir dos conceitos supracitados, que o governo representa a condução política da máquina pública, mediante a elaboração e de planos do estabelecimento de diretrizes que devem conduzir a atuação estatal. Sob o governo, devemos distinguir conceitos importantes relacionados à forma de governo e ao sistema de governo. Dessa forma, o sistema de governo consiste na relação existente entre os poderes executivo e legislativo, podendo ser o sistema presidencialista, como no Brasil, ou o sistema parlamentarista, como na Inglaterra, por exemplo. O sistema presidencialista consiste na concentração das funções de chefe de Estado e chefe de governo em uma única pessoa, o presidente da República. Por outro lado, o sistema parlamentarista favorece a harmonia entre os poderes executivo e legislativo, na medida em que o parlamento tem papel decisivo na escolha do primeiro-ministro, a quem compete a chefia do governo. Além disso, existe no sistema parlamentarista um presidente ou um monarca que atua como chefe de Estado. A forma de governo, por sua vez, consiste na forma de transmissão de poder entre governantes e governados. Nesse sentido, são formas de governo a monarquia e a república. A república é marcada pela eletividade, representatividade popular e pelo vínculo temporário entre o governante e o Estado. Já a monarquia, por sua vez, apresenta forte hereditariedade, vitalicidade dos cargos públicos e inexistência de representação popular.
não existe representação popular. Conceito de administração pública. A administração pública, por sua vez, pode ser estudada conforme o sentido amplo ou estrito. Dessa forma, o conceito de administração pública, em sentido amplo, conjuga tanto a função administrativa quanto a função política do Estado. Por outro lado, em sentido estrito, a administração pública consiste apenas na atuação pública, conforme a sua função administrativa, ou seja, no sentido estrito não se considera a atuação política do Estado. Nesse sentido, esclarece-se que o estudo do direito administrativo aborda o conceito estrito de administração pública, considerando ainda os seus sentidos subjetivo e objetivo. Portanto, o sentido subjetivo, formal ou orgânico de administração pública consiste na atuação dos órgãos administrativos, entidades públicas e agentes públicos. Ademais, o sentido objetivo, material ou funcional de administração pública consiste na atividade administrativa, propriamente dita, inerente à função administrativa do Estado. Pois bem, pessoal, passamos por esse item e vamos dar continuidade aos estudos. Um abraço, até a próxima!